Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Elisângela. Eu tô fazendo uma série de vídeos, né, contando como foi que eu superei a perda do meu filho, Heitor. Então, já tem vários vídeos aqui no canal contando sobre a gravidez, os exames, como foi a parte ali do óbito. Já tem vários conteúdos. Então, para quem tiver interesse de saber da história toda, vai lá, curte lá, compartilha, assista todos os vídeos porque a história é legal, vale a pena. Tem muita coisa que hoje eu consigo tirar do que eu passei para ajudar as pessoas também. E nesse vídeo eu quero falar, eu deixei para falar separado isso porque como é muito conteúdo, acabam ficando vídeos muito longos. Hoje eu quero falar sobre como foi a perda do Heitor para o Pedro, para o meu outro filho. Então, muitas pessoas me perguntam como que foi para o Pedro, como que ele reagiu. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que foi para ele. Até talvez sirva para, não sei, para ajudar às vezes com algum outro filho que vocês tenham, mas é uma coisa assim que eu ainda estou aprendendo a trabalhar isso no Pedro também, tá? Então, assim, ó, quando o Heitor nasceu, o Pedro tinha 3 anos. E quando faleceu também, né? Porque o Heitor faleceu com 5 meses de vida. Então, assim, ó, o Pedro era apaixonado pelo Heitor. Ele amava aquele irmão, assim, sem explicação. Eu sempre falo assim, ó, que eu nunca precisei pedir pro Pedro, filho, olha o Heitor, filho, dá atenção pro Heitor. Não, eu estava fazendo alguma coisa em casa, o Heitor estava chorando, ele ia lá com 3 aninhos, ele era pequeno. E ele já, calma, mano, a mãe já vem, fica bem, a mãe já vem. E ele empurrava o carrinho e ele cuidava, ele tinha um amor muito grande pelo Heitor. Então, quando eu internei com o Heitor na quinta-feira, vocês imaginem, eu saí com o Heitor de casa bem, não tinha nada, e pro Pedro, tipo, eu tava indo para fazer uma cirurgia, e dali 2 dias eu voltava. Então, assim, ó, quando você tem um filho doente, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você acaba deixando um pouco o teu outro filho de lado. Não porque você quer, mas porque o teu filho doente exige muito a tua presença. Então, eu corria muito com o Heitor no hospital, eu tava com ele às vezes internado. Então, o Pedro ficava ou com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com meu marido, e isso foi, né? Quando o Heitor internou no hospital infantil e foi para UTI, ele não podia receber visita, porque no hospital infantil, as crianças não podem fazer visita na UTI. Então, o Pedro não pôde visitar o Heitor. E isso é uma coisa que foi difícil porque o Heitor internou, né, na quinta-feira, no sábado ele foi para UTI, ele ficou até na outra quinta-feira. E quando ele saiu de lá, ele saiu morto. E aí, como explicar para o Pedro? Porque o Pedro só tinha 3 anos e o irmão dele entrou bem no hospital, saiu bem de casa brincando, estava tudo certo. E aí eu não ia levar ele no velório, eu não ia. A minha ideia, a primeira ideia foi: não, eu não vou mostrar para ele o irmão morto, eu não vou levar ele porque eu achava que não era importante. Mas teve uma amiga minha, que é uma amiga que eu tenho muito carinho por ela. Ela é uma psicóloga. Eu não vou expor também, né? Porque às vezes a pessoa não vai se sentir à vontade. Mas uma amiga minha lá de Mafra, eu conversei com ela, falei, o que você acha? E ela falou, leva. Você tem que levar ele, você tem que explicar para ele essa situação, porque a criança tem que entender que está encerrando um ciclo. Se ele não entender que o Heitor saiu de lá, que ele não está mais no hospital, para ele vai ficar na cabeça que o irmão dele foi para o hospital e não voltou mais, e está lá, entende? Então ele precisa quebrar esse ciclo, ele precisa saber o que aconteceu com o Heitor. Aí o que eu combinei? Na quinta-feira ele dormiu na casa da minha comadre, não levei ele, né, porque eu achei muito pesado na quinta-feira, ainda todo mundo tá muito pesado. E na sexta-feira minha comadre levou ele lá. E aí como que foi a minha reação? Eu chamei ele para conversar lá fora, na capela mortuária, e eu expliquei para ele, falei, filho, o Heitor tá aqui dentro, ele tá dormindo, ele não vai mais acordar, e eu perguntei se ele queria ver o Heitor. Aí eu falei, ó, filho, só que depois que você vê ele,
Ele não vai voltar com a gente para casa, agora ele não vai mais acordar, ele vai morar com Jesus lá no céu. E ele falou, quero ver, mãe. Tá, aí a gente entrou e eu lembro que a única reação que ele teve, porque ele era muito pequeno ainda, ele só falou assim, nossa mãe, o Heitor tá gelado. E ele deu um beijinho nele e para ele foi normal, não teve nada, eles não têm noção, né? Ele era muito pequeno. E ele foi para casa. A princípio tudo certo, não teve nada. Mas aí quando a gente chegou em casa, depois que passou o enterro, tudo, aí foi uma parte difícil, porque ele queria o irmão. Ele não conseguia entender que o irmão não ia voltar, por mais que ele tinha passado aquilo. Eu lembro que ele ia na janela do meu quarto e ele via uma estrela e ele falava que era o Heitor, mas que ele queria o Heitor de volta. Então, eu acho assim que de tudo também foi uma fase bem difícil para ele entender. E ele era muito pequeno. E eu penso o quanto deve ter sido difícil para ele, se para gente que é adulto, que entende. Já é difícil para uma criança, deve ser muito difícil. E aí, o Pedro teve, desde os 3 anos até agora, até nesse ano, agora ele está com 7 anos, ele teve muitas situações que eu acredito que, devido à perda do Heitor, isso acabou prejudicando isso na vida dele, tá? Então, assim, ó, o Pedro, ele teve várias fases. Ele teve fase de medo, muito medo, ele tinha medo de pessoas, ele tinha medo de muita coisa. O medo da perda, eu nunca esqueço. Teve um ano, eu acho que foi um ano depois que o Heitor faleceu, o Fernando viajou, foi trabalhar fora um mês. Ele ficou fora, ficou no México um mês. E eu fiquei sozinha com o Pedro. Gente, ele quase me levou à loucura. Eu nunca esqueço que um dia eu liguei para uma psicóloga e falei, doutora, por favor, me ajude. Arrume 2 psicólogas, uma para atender o Pedro e uma para me atender, porque eu vou ficar louca, eu vou enlouquecer, eu não aguento mais. Eu não podia ir no banheiro sozinha, eu não podia, ele tinha que dormir comigo, mas assim, ó, ele dormia agarrado em mim. Se eu levantasse para ir no banheiro, ele levantava automaticamente, mãe. Assim, ele não podia me perder um minuto. E aquilo ia me sufocando, eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia nada. Ele estava no meu pé o dia inteiro. E a gente não tem discernimento, a gente não tem preparo, né? Hoje eu consigo ver, assim, que era a dor dele, que era o medo de me perder. Porque depois do que aconteceu, né? É outra situação. Quando eu ia para o hospital, eu não lembro o que aconteceu, mas tipo, alguma dor que você tá, alguma coisa, eu tinha que ir para o hospital. Ele tinha pânico quando eu ia para o hospital. Ele tinha muito medo que eu fosse e não voltasse, porque foi o que aconteceu com o irmão dele, foi e não voltou. Então, era bem difícil para ele, sabe? E aí eu comecei a levar ele numa psicóloga, acabei parando por questão financeira na época. Não, eu ainda quero voltar, porque eu acho que é importante fazer terapia, para ele vai ser importante. Mas aquele medo dele continuou, medo, ele tinha muito medo, ele não dormia direito à noite e tal. E aí eu busquei um padre para me ajudar. Esse padre benzeu água, tal. Eu coloquei no quarto dele, orei muito com ele e tal. E isso ajudou muito. Nossa, ele melhorou assim muito. Mas eu acho que o principal assim que eu acho que faz que ajudou ele a superar isso é eu passar confiança para ele, eu começar a conversar mais com ele. Eu comecei a falar, filho, porque daí ele me falava do Heitor até pouco tempo atrás. Agora ele parou. Agora ele tá numa fase que ele quer muito um irmão, muito, muito, muito. Ele pede direto, mas de vez em quando é muito difícil. Ele chora. Ele fala do Heitor, que se o Heitor tivesse aqui, ele podia estar brincando, ele ia ter um irmão, que todo mundo tem um irmão, só ele que não tem. Então tem dias ainda que realmente ele recai.
Mas eu penso que é mais, né, hoje eu vejo que é mais para chamar atenção e para realmente eu com o Fernando ter outro filho, porque ele quer muito um irmão. Mas no início, meu, ele chorava muito, eu nunca esqueço uma vez que ele falou para mim: "Por quê? Por que Deus faz isso com ele? Que por que ele teve que perder o Heitor e depois perder mais um irmão? Que por que todo mundo tem um irmão e só ele não pode ter?" Então, gente, o que você vai falar para uma criança nesse momento? E resposta: eu não sabia o que falar. Eu só falava: "Filho, eu não sei porquê. Eu não sei te dizer o porquê." Eu só falava que Deus estava reservando uma coisa muito boa para ele, um irmão muito bom para ele, e que isso ainda ia acontecer. E mas são respostas difíceis de dar para uma criança, né? A única coisa que eu falava para ele era: "Filho, o Heitor nasceu com um problema e ele sentia dor." Eu falei: "Se ele tivesse aqui com a gente hoje, ele podia estar num hospital, tendo que fazer exame, tendo que colocar agulha no corpinho dele, passando muita dor, sofrendo. É isso que você queria pro teu irmão?" Ele falava: "Não." Eu falei: "Então, filho, hoje o Heitor não tem mais dor. Hoje ele tá no melhor lugar que ele podia estar, o lugar que ele tá é lindo." Eu comecei a falar muita coisa assim. O que isso gerou? Olha como a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para uma criança, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque aí eu pintei que o Heitor estava num paraíso, num lugar maravilhoso. Eu falei para ele que o Heitor estava num lugar lindo. E aí, depois de uns dias, eu percebi que ele vinha me falar, ele fazia alguns comentários como se ele quisesse ir com o Heitor para esse lugar tão maravilhoso que o Heitor estava, que ele também queria ir para lá, que ele também queria estar lá junto com o Heitor. Meu Deus, aí eu comecei a me preocupar, pensei: gente, eu tenho que cuidar com o que eu falo, porque a criança, ela tem uma mente incrível. Então, mãe, se o Heitor tá num lugar tão bom, por que eu não vou lá pra ele, com ele? E aí eu, tipo assim, ele chegou a me perguntar assim: "Mãe, se eu morrer, sobre morte." Ele veio me perguntar várias vezes sobre morte, se acontecesse tal coisa. Daí eu comecei a falar, falei: "Filho, a gente só vai para onde o Heitor tá se a gente morrer de forma natural. A gente tem que viver a nossa vida. A vida do Heitor era curtinha, ele só precisava viver aquilo, mas a tua não, a tua é longa, você vai ter que viver muita coisa, você vai crescer, vai estudar, vai casar, vai ter filho. Quando você for bem velhinho e você morrer, você vai lá para onde o Heitor tá. Só que você precisa viver a tua vida. As pessoas que tiram a vida, eu comecei a tipo falar coisas que tirassem aquilo da cabeça dele, porque eu fiquei com medo que ele fosse crescendo e vendo aquela situação, e às vezes naquela tristeza que ele estava, que ele queria muito um irmão, ele pensava besteira, porque a gente não tem noção, a gente acha que a criança não é capaz, mas a gente não sabe, né? Até tipo na mente, porque hoje eu estou estudando mais, eu estou pesquisando mais e eu vejo do poder que o pensamento tem na nossa vida. Então, tipo, se Pedro começar a pensar que não, que ele quer morrer, porque ele quer ir para lá e tal, o que, que isso poderia gerar na vida dele, né? Então, isso que eu queria passar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como foi, né? Para ele. Hoje, graças a Deus, ele já tá melhorzinho, assim, já faz 4 anos quase. Então ele já tá melhor, mas ele quer um irmão. Ele quer um irmão, não adianta, ele sempre fala do Heitor. A minha mãe que ainda comenta, minha mãe fala: "Como que pode ele não esquecer?" E ele não esquece. Ele lembra o tempo todo do irmão. Ele lembra o tempo todo do Heitor. E então é isso, gente. Desculpa, tá, a emoção. Tem assuntos que são um pouco mais difíceis. Eu acho que talvez é o dia, a gente às vezes não tá muito legal. E mas é isso, eu espero que ajude vocês, que vocês consigam tratar isso no filho de vocês, porque às vezes a gente está sentindo uma dor tão grande que a gente não consegue, a gente esquece que tem pessoas do lado que também estão sentindo a dor tanto quanto você, ou maior. Então, para a gente olhar para o lado, dar atenção para as pessoas que estão do nosso lado também. Tem uma situação assim que eu falo até hoje, que
A minha mãe é uma pessoa muito, não é dura, ela é uma pessoa muito amável, mas ela é bem durona, ela é bem forte. E quando eu, até hoje na minha vida, eu só vi a minha mãe chorar 2 vezes. Quando a mãe dela faleceu, a minha avó, que era um anjo na terra, e quando o Heitor faleceu. Quando o Heitor faleceu, a minha mãe chorou o velório inteiro sem parar. Ela chorou o dia inteiro, eu nunca vou esquecer disso. Ela não conseguia parar de chorar. E fazem quase 4 anos, e até hoje a minha mãe não consegue ver nem vídeo nem foto dele. Ela não consegue ver meus vídeos no YouTube. Porque isso dói muito para ela até hoje. Então, a gente tem que perceber como tem pessoas que têm dores de forma diferente, sentem de forma diferente, e a gente tem que respeitar e cuidar dessas pessoas, não forçar elas a nada. Eu queria muito que minha mãe estivesse me acompanhando vendo meus vídeos, mas eu sei o quanto isso dói para ela ainda, então eu não vou forçar isso. Eu não vou ficar mandando para ela foto e vídeo do Heitor, porque isso dói para ela, ela não consegue. Então por que eu vou forçar ela isso? Eu tenho que respeitar o tempo dela. Quem sabe daqui a um tempo ela vai conseguir, mas ainda é muito dolorido para ela isso. Então a gente tem que respeitar a dor do outro, olhar para o outro com amor, com carinho e cuidar dessa pessoa e perceber que a dor não é só tua. Esse que é o mais importante. Não pense que a dor é só tua. Todos sentem de forma diferente, mas todos em volta sentem. O pai sente, a mãe sente, o avô, a avó, o irmão, os tios, os padrinhos, todos sentem. Talvez em proporção diferente, mas todos sentem. Então, que um se preocupe com o outro, sabe? Dê ombro, converse, desabafe, chore muito, mas preste atenção nas pessoas que estão em volta, cuide das pessoas que estão em volta, principalmente criança. Cuidem muito, porque a gente tem que cuidar como a gente fala, o que a gente fala e a reação que isso pode gerar na criança, tá? Então, gente, tenha um ótimo dia. Obrigada mais uma vez. Desculpa que hoje foi mais choroso, mas porque essa parte realmente mexe comigo. Mas obrigada, gente. Tomara que vocês gostem do conteúdo e continuem acompanhando o canal, que vai vir muita coisa legal ainda, tá? Um beijo.